Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Essas palavras nós lemos na carta de Pedro. Nós já estamos meditando nessa carta desde o começo da Páscoa, refletindo a respeito daquilo que Jesus fez e continua fazendo pela sua igreja. O contexto que nós estamos vendo desta primeira carta de Pedro é do apóstolo falando a igrejas que estão sendo perseguidas, mas que ainda assim podem se alegrar porque Jesus está ao lado de cada uma destas pessoas. É interessante que nessas poucas palavras, nesse versículo que eu fiz a leitura novamente para vocês, nós temos várias reflexões que nós podemos fazer. Qual é essa esperança que nós temos? A quem esperar? A quem responder? Quando responder? Seria bom se Pedro tivesse falado: fale da esperança que vocês têm em algumas das situações da sua vida. Quando você estiver tendo um dia bom, fale da esperança que você tem. Quando você estiver feliz, quando você não tiver nenhum problema na sua casa, nenhuma dificuldade nas suas finanças, nada lhe faltando, e aí você vai lá e dá testemunho da esperança que você tem. Nesses momentos, é mais fácil a gente falar sobre aquilo que a gente acredita. Mas o apóstolo diz: todos os momentos, em todo o momento, independente daquilo que você esteja passando, esteja pronto para dar testemunho, para responder a respeito da esperança que vocês têm. Em todo momento, independente de qual é a sua situação, independente de como você esteja se sentindo, esteja pronto. A gente pode fazer uma breve analogia, aproveitando que estamos no Dia das Mães. Será que as mamães só cuidavam dos seus bebês, só alimentavam os seus bebês quando estavam com disposição? Só quando estavam felizes? Não, sempre que foi necessário. Sempre que era preciso, estavam ali dispostas, independente da situação. Estavam alegres ou tristes, se com grande esperança ou talvez mesmo em meio aos prantos. Da mesma forma, também aquele que crê no nome de Jesus deve estar sempre pronto para responder a respeito da fé, da esperança que se tem. Quando foi a última vez que alguém te perguntou a respeito da sua fé? Bom, para mim, não faz tanto tempo. Acho que muito talvez não, com certeza, pelo fato de eu ser pastor. E aí, dentro de uma conversa com uma pessoa que há pouco conheci, ao falar aquilo que faço em minha vida, começam a vir as perguntas e a gente costuma conversar sobre fé, sobre quem Deus é e aquilo que nós cremos como cristãos e como cristãos luteranos. Mas e com vocês, quando foi a última vez? Vocês conseguem se lembrar quando foi a última vez que conversou sobre a fé que você tem com alguém? Especialmente com alguém talvez que não seja do seu ciclo comum de amizade ou de família? Às vezes a gente está tão envolvido pela nossa rotina, pelas nossas obrigações, que nem mesmo nós anunciamos aquilo que nós cremos. Por vezes, temos amigos em nossa vida, temos colegas que todos os dias, praticamente durante a semana, estão juntos de nós, dividindo o mesmo espaço, às vezes até mais tempo com esses colegas do que com a nossa própria família, e por vezes eles nem sabem que nós somos cristãos. Ou nós não sabemos que eles são cristãos ou naquilo que eles creem. Qual é a base da sua fé? Onde é que está depositada a sua esperança? É naquilo que você consegue? É naquilo que você é capaz? Ou é naquilo que Deus faz e entrega para cada um? Bom, assim deveria ser. Nós somos convidados, talvez até convocados, nesse pequeno pedaço da carta de Pedro, a sempre estarmos prontos para responder sobre a esperança que nós temos, sobre a esperança que nós recebemos. É um chamado para conhecermos quem Deus é e sempre dar testemunha. E não tem para onde a gente queira correr ou fugir. Sempre vamos voltar àquilo que nós somos como cristãos,
e aquilo que nós nos chamamos como congregação, ser luz do mundo. Não tem como o cristão se desvincular disso. Aqui Pedro nem está falando sobre luz do mundo especificamente, mas ele volta mais uma vez a falar sobre o testemunho para todas as pessoas. Por isso a gente quer refletir a respeito desse testemunho de forma intencional. Eu gosto muito dessa palavra. Conversar um pouco comigo a respeito de qualquer coisa, eu volto para essa palavra, não só a respeito das coisas da fé. E a gente não ir fazendo as coisas com aquela nossa correria do dia a dia, não ir fazendo tudo no automático, mas refletir e agir com intenção. Não é fazer, aconteceu. Não. É fazer com a intenção de que aquilo realmente acontecesse. E estando sempre prontos para responder a respeito da esperança que temos, estaremos o fazendo com intencionalidade, testemunhando de forma proposital, respondendo ao chamado que recebemos. Assim, vivemos a nossa vida, estando sempre prontos. É interessante também refletir a respeito desse para quem. Para quem que a gente deve estar pronto para responder? Para todo aquele que pedir. Todo aquele que pedir. E lembrando do que eu falei no comecinho sobre o contexto dessa carta, aqueles cristãos estavam sendo perseguidos. É fácil falar e testemunhar da nossa fé para quem a gente tem uma boa relação. Mas aqueles cristãos que inicialmente recebem essa carta, eles estão sendo perseguidos, destruídos e mortos. E é uma característica que não é só daquele povo e nem só daquele tempo. Aqui a gente está falando por volta do ano 70, 60 depois de Cristo, pensando na história, né? Estamos em 2026, era mais ou menos 70, 80, 90 depois de Cristo. E os cristãos continuam a ser perseguidos, torturados e mortos até passado do ano 300. E aí depois, dali então, o Império Romano passa a ser cristão por meados dos anos 300. Mas são 250, quase 300 anos só de perseguição aos cristãos. E aqueles cristãos, lendo e relendo e ouvindo e estudando essas palavras de Pedro, o líder dos apóstolos daquela época, estejam prontos para responder todo aquele, inclusive quem está te perseguindo, inclusive quem está querendo te matar. Pronto a responder sobre a esperança que vocês têm a todo aquele que pedir. Quem são as pessoas com as quais nós convivemos? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Como elas pensam, o que elas fazem? O que acontece quando não estamos juntos? Como elas reagem ao fato de eu ser cristão, de cada um de vocês ser cristão e viver essa fé? É bem possível que a perseguição, como naquela época, tanto Pedro quanto as pessoas que recebem essa carta, ou nos próximos 200 anos depois disso, aquela perseguição, provavelmente as nossas gerações não vão passar por ela. Somos perseguidos, sim, de algumas outras formas, ridicularizados pela nossa fé, mas não chega nem perto daquilo que essas pessoas passaram. Não chega nem perto daquilo que outros irmãos na fé que temos hoje, no ano em que estamos, ao redor do mundo, estão passando. Mas ainda assim, em qualquer lugar e a todo aquele que pedir, devemos estar prontos para responder a respeito da fé, da esperança que nós temos, não só para alguns, não só para quem é bom para conosco, mas a todos. Essa palavra que nós lemos na tradução sobre responder, lá no original, no grego, está escrito apologia. Apologia significa defesa. É responder e defender a esperança que nós temos. Mas não significa defender a Deus, como se ele precisasse de defesa. O que defendemos e respondemos é a respeito da esperança que temos em nosso coração, a respeito da fé e daquilo que essa fé comunica para as nossas vidas. Deus não precisa ser defendido, Ele tem poder sobre todas as coisas. A esperança que nós temos está para que possamos também anunciar. Tudo indicava, naqueles tempos, que não teria como ter esperança. Perseguição, morte, cidades
destruídas e arrasadas, porque naquela cidade várias pessoas criam em Jesus e o confessavam como seu Senhor, não tinham muitos recursos, eram perseguidos, eram insultados e, por incrível que pareça, ainda assim conseguiam encontrar e testemunhar a esperança. Ainda assim, o Evangelho agia no meio daquelas pessoas. O Evangelho, que é a boa notícia da salvação, a boa notícia de que o Salvador veio e agiu, morreu e foi ressuscitado, e traz isso para nós, através da fé que o próprio Deus colocou em nossas vidas. O Evangelho era vivido por aquelas pessoas. Não é só uma notícia que se escuta, não é como um jornal que se recebe e depois se guarda em meio a outras correspondências, ou se guarda ali no rack, na estante da sala. O Evangelho estava agindo nas palavras e nas ações daquelas pessoas. Era natural que, em meio a esse contexto, algumas pessoas, quando viam tudo aquilo, ficavam intrigadas. Como que vocês conseguem viver dessa forma? Como que em meio a tudo isso, ainda assim vocês conseguem se alegrar, ainda assim vocês conseguem louvar, ainda assim, mesmo com risco de morte, vocês tentam se reunir? Como? Não dá para entender. Explica, qual é essa esperança que você tem? E aí surgia a oportunidade. E aí surgia o momento de anunciar, de responder, de defender qual é a esperança que se tem. Como? A palavra do Senhor nos ensina a falar a respeito da nossa esperança. E de uma maneira muito específica. Porque quando a gente está diante de um embate, a gente costuma ficar um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Falamos mais alto, discutimos, queremos defender o nosso ponto. Eu não estou falando de fé. Estou falando das coisas do dia a dia, no trabalho, nos estudos, às vezes em casa, né? A gente ultrapassa um pouquinho do bom senso. Mas quando a gente está falando de responder e de defender a respeito da esperança que nós temos, o ensinamento é para que o façamos com educação e respeito. Mais uma vez, é fácil agir dessa forma com quem é bom para mim. É fácil eu agir com educação e respeito quando a minha mãe me dá um conselho e o conselho não é completamente contra aquilo que eu quero fazer. Mas quando é contra, a gente briga. A gente faz isso, não tem como. Mas quando se fala de responder à esperança que temos, devemos fazer com respeito e com educação. Ou, olhando para outra tradução, as palavras usadas são mansidão e temor. Olhar para as pessoas que nos perseguem também com mansidão e com temor, com educação e com respeito. Difícil, né? Ser perseguido, ser humilhado, ser espancado, estar diante da morte e tratar essas pessoas com educação e com respeito. É um grande desafio, mas é assim que somos chamados para dar testemunho. E além de palavras e de ensinamentos, a Bíblia também nos registra que existe, de fato, aquele que viveu dessa forma. Nós há pouco estivemos na Semana Santa. O que Jesus responde quando é insultado? O que Jesus faz quando é esbofeteado, cuspido, humilhado? Silêncio. Silêncio. Mansidão. Amor. Temor a Deus. Conhecendo quem Deus é. E testemunhando desse amor. Tratar o outro como uma criatura de Deus, como um ser humano, do jeito que gostaríamos de estar sendo tratados, mesmo que não estejamos sendo. Será que a gente conseguiria viver dessa forma? Será que conseguiríamos tratar com educação e respeito quem está perseguindo e tentando acabar conosco? Não é uma caminhada fácil. E sejamos sinceros, nós nem temos força para fazer isso. Por isso,
nós nos apoiamos naquele que tem, naquele que fez, naquele que nos ensina e também nos mostra com as suas ações, que nos dá o testemunho, que nos chama para que possamos viver. Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Essa sabedoria, ela não vem de livros quaisquer, não vem de livros de autoajuda, não vem de ensinamentos humanos, vem única e exclusivamente daquele que detém toda a sabedoria, daquele que ensina e daquele que dessa forma também age, com amor, com muita sabedoria. É necessário falar dessa esperança, é necessário que nós testemunhemos, porque se olhamos ao redor do mundo, não é a maior parte das pessoas que está sendo salva como nós estamos. Nós vimos no relato de Atos, lá no finalzinho desse capítulo 17, quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Por vezes nós, em nossa mente, talvez até influenciados, incentivados pelos filmes, pelas séries e coisas do tipo, a gente pensa que no tempo de Jesus, a maioria das pessoas que ouviram ele se tornaram seus seguidores. Nós olhamos para o livro de Atos e temos vários registros, vários momentos de conversões acontecendo. Aqui nós vemos algumas, podemos lembrar até de Atos 2, em breve chegaremos no tempo de Pentecostes e refletiremos sobre esse tema. Mas mesmo naquele momento em que a gente tem o registro que 3 mil passaram a crer e foram batizados, não significa que é a maioria das pessoas. Não significa que todos que vão ouvir vão passar a crer. Muitos resistem ao Evangelho. E às vezes, quando nós vamos anunciar o Evangelho da salvação para alguém, e essa pessoa nos rejeita, ou essa pessoa não quer ouvir aquilo que temos a dizer, a gente se sente frustrado. Porque a gente quer falar, testemunhar, e quer que a vida já seja transformada. É claro que é esse nosso desejo, né? E quando não acontece, a gente se frustra, fica chateado. Mas mesmo nos tempos de Jesus, mesmo no tempo dos apóstolos, alguns passavam a crer. Em nosso mundo, olhamos ao redor, são alguns que creem em Jesus, não é a maioria das pessoas. Mas ainda assim, a nossa função e o nosso chamado é para testemunhar. O nosso chamado é para semear. O crescimento ele vem de Deus. O nosso chamado é para estar sempre pronto para responder sobre a esperança que nós temos. A conversão, o agir, o transformar das vidas pertencem ao nosso Deus, não pertencem a nós. A nós é dada a missão de estar sempre pronto a responder a respeito da esperança que nós temos. Sem evangelho não há salvação. Sem Jesus não há esperança. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção da impureza do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo nos traz a vida, o batismo nos traz o perdão, o batismo nos traz a salvação que vem através de nosso Senhor Jesus Cristo. O conteúdo da nossa esperança é essa salvação. O conteúdo da nossa esperança é a obra de Jesus em nosso lugar. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele veio, ele morreu, ele foi ressuscitado, ele perdoou os nossos pecados, ele nos deu uma nova vida. Ele é a pedra viva que é o fundamento da igreja. Ele reina e ele voltará. E é também ele que irá nos ressuscitar no dia do juízo final. Essa é a esperança que nós temos. Não é de uma vida boa e perfeita aqui neste mundo,
mas é da salvação, da eternidade com Jesus no céu. Se por acaso alguém perguntar qual é a razão da sua esperança, não precisa se preocupar em entregar grandes argumentações teológicas muito bem convincentes, cheia de uma oratória rebuscada e com palavras bonitas. Basta testemunhar aquilo que você crê. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Se temos dificuldade com as palavras, Deus dá sabedoria. Nós, como igreja, confessamos e confessamos há pouco: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que veio, que morreu, que foi ressuscitado e voltará para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o Consolador, aquele que vem para nos buscar, aquele que vem para nos iluminar com os seus dons. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. A vida não termina por aqui. Em Cristo somos mais que vencedores. Que Ele nos abençoe e nos preserve nessa fé e nessa esperança. Amém.